Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Engenheiro Proativo. Eu me chamo Raimundo Júnior e hoje a gente vai falar sobre a prova do Enem. A prova do Enem está chegando e é muito importante saber como vai fazer a prova, ter um método eficiente para responder a prova, principalmente a prova de matemática, que é muito importante. E hoje eu vou ensinar para vocês algumas dicas fundamentais para vocês saírem bem. Roda a vinheta. Vamos lá, vou trazer para vocês o meu método. Primeiro, é muito importante você conhecer a prova do Enem, você estudar as provas anteriores, você aprender como funciona a prova, o andamento da prova, o tempo que a prova leva. Uma das formas que eu usei para fazer isso foi o Enem mais de uma vez. Quando eu estava no ensino médio, no segundo ano, eu fiz o Enem a primeira vez. Tive uma nota baixa, mas era mais para conhecer a prova. No terceiro ano, aí eu fiz a prova do Enem novamente, já tomei uma nota alta, que me possibilitou fazer engenharia mecânica com uma bolsa integral. Então, estude as provas antigas. Quanto mais você conhecer, mais chances você vai ter para ser aprovado. Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Estude as provas antigas do Enem. A segunda dica que eu dou é: domine a matemática básica que cai no Enem. Razão e proporção, unidade de medida, escala, porcentagem, matemática financeira, interpretação de gráfico, lógica, MMC, MDC, esse tipo de conteúdo, porque se você dominando esse conteúdo, você domina 50% da prova do Enem. Esse conteúdo de matemática básica é como se você estivesse construindo uma casa. Ele vai ser a fundação. Sem a fundação, a casa não fica de pé. Então estude bem a matemática básica para você sair bem na prova. Faça exercícios. A segunda dica que eu dou é essa: faça exercícios. Pegue exercícios resolvidos, tente fazer igual, vá fazendo junto, porque depois que você assiste a aula, você aprende. Mas quando você faz um exercício, você fixa na mente. Então a dica que eu dou é: faça exercícios. Depois de você fazer bastante exercícios, dominar os conteúdos, é importante você fazer exercícios com contexto. Porque a prova do Enem sempre vai ter o contexto. A prova do Enem nunca vai chegar e falar: calcule o volume de um cilindro que tem X medidas e Y medidas. Nunca é assim. Sempre vai ter uma história. Vai ter lá, Joãozinho vai fazer um chá, aí ele pega uma caneca que tem um formato cilíndrico, que a caneca tem 5 centímetros de raio e 4 centímetros de altura. Calcule quantos litros de chá o Joãozinho vai conseguir ferver nessa caneca. Então as questões sempre vão ter um contexto, vão ter uma historinha. Então é importante você se acostumar com isso, porque o Enem nunca vai te dar os dados para você fazer a questão. Sempre vai dar uma historinha para você fazer a partir daí. A terceira dica que eu dou é: faça os simulados. Os simulados é importante, principalmente para quem nunca fez o Enem, para você entender quais são as suas deficiências e você entender o tempo que você leva para fazer cada questão. Por exemplo, você pega um simulado com 10 questões de matemática financeira, que cai no Enem. Aí você acerta duas, você percebe que você tem uma deficiência nisso, que você precisa estudar mais porcentagem. Então faça os simulados para te ajudar a entender quais são as suas lacunas de aprendizado. A última dica que eu vou dar é a seguinte: algumas questões do Enem de matemática, você não precisa ser bom em matemática necessariamente. Você precisa entender a lógica da questão. Então, algumas coisas todo ano cai no Enem, todo ano é cobrado. Então pegue as provas antigas e entenda o raciocínio do Enem. Entenda como é que a prova vai te expor as questões, para você poder raciocinar de forma parecida. E se vier uma questão parecida, que não vai ser igual, claro que não, mas uma questão parecida, você já vai saber como resolver, você já vai entender como é a lógica do Enem. E fazer isso vai te ajudar até mesmo para você chutar. Você entender a lógica do chute do Enem, porque você não vai chutar no Unidunité, não vai pegar 5 alternativas e chutar uma. Não, a chance de acertar é mínima, é 20%. Você vai eliminar alguma questão e aí vai sobrar 2 ou 3 alternativas e aí sim um chute já é mais assertivo. Então estude a forma que a prova do Enem é feita. Estude o raciocínio da prova do Enem, porque todo ano o raciocínio é o mesmo, isso não muda, isso é igual todos os anos. Então eu quero desejar uma boa sorte a todos que vão fazer o Enem, principalmente os que querem ingressar na área de engenharia, que é uma área maravilhosa. E vou dar uma dica extra: a gente que faz o Enem, a gente pensa em cursar uma universidade, de preferência sendo bolsista, uma universidade que a gente não gaste dinheiro com mensalidade. E é muito comum o estudante que faz o Enem
tentar entrar na Universidade Federal. Só que a Universidade Federal é muito concorrida, a pontuação tem que ser muito alta. Então eu vou dar uma dica para vocês. No meu caso, eu não tinha uma média alta, eu tinha uma média de 630 pontos de média, mas eu consegui uma bolsa integral. Não paguei nada o curso todo. Como é que eu fiz isso? Eu utilizei o programa chamado ProUni. O ProUni, ele também é do governo federal e eles são vagas integrais em universidades particulares. Cada universidade particular oferece uma vaga, uma bolsa por semestre. E é interessante você se candidatar a várias universidades, que é uma candidatura que tem menos concorrência. Eu lembro que só tinha uma bolsa na universidade que eu fui, mas eram 8 pessoas. Eu precisava ter a nota maior do que 8 pessoas. Diferente do SISU, que geralmente são 20 vagas, mas aí são 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. A concorrência é muito maior. Então fica essa dica. Tente entrar por meio do ProUni, para você fazer sua universidade sem pagar nada.